Lições Bíblicas. Dons de poder. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo da lição 4, vamos estudar sobre dons de poder. O dom da fé, dons de curar, dons de operação de maravilhas. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco! A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Dons de poder. O ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? É uma pergunta que fica no ar. Qual o motivo de não vermos com mais frequência os dons espirituais operando no meio da igreja? Primeiramente, vamos ver o que é dons de poder. Quais são os dons de poder? Nós já vimos em lições anteriores a classificação de 3 e 3 para facilitar o entendimento dos 9 dons espirituais. Agora vamos estudar sobre a fé, operação de maravilhas e dons de curar. Dons de poder. Falando em poder, vimos que poder é energia, força. Vamos começar então com o dom de fé. Nós vimos no livro de Hebreus a definição de fé, o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que se não veem. As coisas que nós não vimos é a que nós esperamos, que temos certeza em Cristo que vamos alcançar. Aquilo que se vê não é fé. Então nós temos também alguns tipos de fé que podemos falar. Na fé natural, podemos definir que é aquela que todos têm. Você está com uma dor de dente, você tem fé que vai no dentista, vai tratar um canal, vai fazer um procedimento, vai cessar a dor de dente. Você tem fé que você está na faculdade, você vai passar, você vai tirar nota boa, você vai estudar, você vai tirar nota boa. Você olha para o céu, você vê as estrelas, você vê as nuvens, você vê o universo, a natureza. Você crê que tem um ser superior, mesmo que você não conheça Deus. Então você crê num ser superior, você tem a fé natural. Essa fé natural ela pode se desenvolver para um outro tipo de fé. Depois, um outro tipo de fé que podemos falar é a fé salvífica. A fé comum, quer dizer, fé salvífica, para quem não sabe, é aquela fé que o Espírito Santo produz no seu coração no momento que você está ouvindo o Evangelho, para você crer no Evangelho, você crer no plano de salvação. Então só a fé natural
não é o suficiente. Você precisa de um pouco mais de fé. E o Espírito Santo trabalha, produz em você uma fé maior, chamada de salvífica, para a salvação. Você ouve então a pregação, ouve um ensino. Quem sabe através deste ensino que você está ouvindo agora, se você não é salvo, você pode ser salvo através desse ensino, porque o Espírito Santo ele produz em você a fé comum, a fé salvífica. Depois nós temos também a fé como fruto do Espírito. Ali, Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós temos o fruto do Espírito. E nós vimos que um deles é a fé. Então, a fé como fruto do Espírito. Nós vimos também ali, no mesmo Gálatas 5 e 22, o primeiro do fruto do Espírito, amor. Sem o amor, nenhum dos dons espirituais, nem esses 3 que vamos estudar nesta lição aqui, nem os outros que já estudamos e os que ainda vamos estudar, não podem trabalhar sem o amor. O amor é a fonte de tudo, então precisa-se do amor para trabalhar com os dons espirituais. Então nós vimos a fé natural, a fé comum, a fé salvífica, a fé como fruto do Espírito, e Deus também dotou a sua igreja de uma fé para a operação de milagres, uma fé para a operação de maravilhas, uma fé extraordinária, ou seja, uma fé que ela sai fora do comum, uma fé que de uma maneira natural não poderia se efetuar algumas curas, milagres e maravilhas, seria então uma fé sobrenatural. Nós vimos também a palavra fé quando nós lemos Romanos capítulo 3, versículo 3, nós vimos ali dizendo que alguns foram infiéis. Então, mas por causa da infidelidade deles, Deus se tornaria infiel? No caso, isso abalaria a fidelidade de Deus? Nós vimos ali fé traduzida como fidelidade. Nós vimos que se colocasse ali a palavra fé, ficaria até meio esquisito, né? Vamos ver na Bíblia? E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Então, repetindo, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fé de Deus? Ficaria meio esquisito colocando a palavra fé, desfazer a fé de Deus. Então nós vimos que aqui fé está traduzida como fidelidade. Então, dependendo da versão da Bíblia que você estiver estudando, você veja sempre o contexto e você vai entender bem melhor o significado do texto. Então a versão revista e corrigida traduz como fé e a revista e atualizada como fidelidade. Então vai depender do contexto para você entender melhor o texto, que diz que sempre um texto sem o contexto é um pretexto para a heresia, né? Falando em fé, nós podemos dizer que a fé tem dimensão? Se nós formos ler Mateus capítulo 14, versículo 31, nós vamos ver uma fé pequena. Se nós formos ler, por exemplo, 2 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 3, nós vamos ver uma fé crescente. Lucas 17, 6, fé como um grão de mostarda. Mateus capítulo 15 e versículo 28, uma fé grande. E por aí vai os exemplos bíblicos a respeito de fé. Nós vimos também Daniel, quando esteve ali na cova dos leões. Nós vimos também que ele teve fé
E foi uma fé extraordinária, uma fé que, se fosse da vontade de Deus, nem um fio de cabelo ia ser tocado por aqueles leões famintos ali, devido à fé extraordinária que Deus implantou no coração de Daniel. Elias no Monte Carmelo, nós vimos ali, nós podemos ver também a operação de 2 dons ao mesmo tempo. Elias, por exemplo, ele fez a proposta para os profetas de Baal. Então ele teve fé que quando ele orasse a Deus, o fogo de Deus ia pegar naquele holocausto, ia queimar aquele holocausto. Então teve a operação da fé sobrenatural, mas também teve o dom da operação de maravilhas, que é o fogo de Deus ali operando naquele holocausto. Então nós vimos ali a operação de 2 dons ao mesmo tempo. Então os dons são para o século XXI, para o século XXII, enfim. Não cremos nessa teologia da confissão positiva, né, que se você pensar positivo vai dar tudo certo, né? Pensa assim, uns aconselhando os outros, pensa assim, pensa sempre que tudo vai dar certo, logo tudo isso vai passar, pensa positivo, né? Não pensa negativo, pensa positivo que tudo vai dar certo. Então essa teologia da confissão positiva, se fosse assim, não precisava nem de Jesus, não precisava dos dons, não precisava da obra redentora de Cristo, era só pensar positivo e estava tudo certo, estava tudo resolvido, né? Então a teologia da confissão positiva não diz respeito a nós, porque temos o nosso mestre que ele sim, através do Espírito Santo, distribui os dons espirituais a quem lhe apraz para a edificação da sua igreja. Nós vimos Moisés diante do Mar Vermelho, antes mesmo de acontecer, ele já disse para o povo, disse, esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais o vereis, né? Aquietai-vos. Ele já teve uma fé sobrenatural. E também, em conjunto com essa fé ali, quando o mar se abriu, dom de maravilha, ou dom de operação de milagres, operando ali juntamente com o dom da fé. Nós vimos este dom de operação de maravilhas ali, que é a abertura do Mar Vermelho. Então, são dons, muitas vezes, operando em conjunto. Nós vimos em lições anteriores dom de interpretação de línguas, variedade de línguas, operando junto com profecia. Então, agora nós vemos dons de curas, operando junto com dom de operação de maravilhas ou operação de milagres. Jesus, os 3 anos de ministérios de Jesus, nós vimos ele efetuando muitas curas, muitas operações de maravilhas. E sabemos que ele fez o que fez porque ele era cheio do Espírito Santo. Alguém pode dizer, não, mas Jesus era Deus. Ele se esvaziou de si mesmo, se esvaziou e não tomou por usurpação ser igual a Deus. Então ele fez todas essas maravilhas porque era cheio do Espírito Santo. Nós vimos na ressurreição de Lázaro, nós vimos ali a operação de maravilhas operando. Então, nos dons de curar, nós vimos também, muitas vezes, 2 dons operando ao mesmo tempo. O dom de curar e o dom de operação de maravilhas. Isto é muito lindo, as coisas de Deus e esses dons maravilhosos que estão à disposição para mim e para você em pleno século XXI, 22, 23, enquanto a igreja estiver na terra, os dons espirituais estão disponíveis. Nós vimos falar em caso de operação de maravilhas, quando Jesus untou aquele barro que ele cuspiu no chão
e untou, nós vimos Jesus outras vezes curar cego, por exemplo, né? O dom da cura operar ali, né? Jesus, com uma palavra, disse: tu quer ser curado? Seja curado. O dom da cura. No caso daquele cego ali, Jesus untou os olhos dele, né? Cuspiu no chão, pegou o barro, da mesma forma que fez com Adão, né? Pegou o barro, né? O barro, preparou o corpo do homem, né? Depois que estava pronto, soprou o espírito da vida, o fôlego de vida, né? E com aquele cego ali, ele untou o barro ali que ele tinha cuspido e colocou no olho. Ali nós vimos a operação de maravilhas junto com o dom da cura, porque a diferença entre o dom de maravilha e o dom da cura é que se um cego tiver o olho, mas ele não enxerga, então Jesus ou algum de nós que formos orar por aquela pessoa cega, nós vamos orar e ela vai ser curada. Mas ela tem o olho, porém não enxerga. Mas no caso ali, Jesus untou aquele barro e colocou no olho. Então Jesus formou o globo ocular daquele cego, junto com todas as válvulas, junto com tudo que precisava para funcionar o olho daquele cego, né? Então foi uma operação de maravilhas em conjunto com a cura. Então nós vimos muito acontecer isso no ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos, e se nós tivermos fé, hoje também nós podemos ver. Como eu disse no início desse vídeo, por que não vemos com mais frequência a manifestação dos dons espirituais operando na igreja, operando em nossas vidas? Será que é falta de fé? Será porque estamos pensando como aqueles lá das antigas, dos cessacionistas, que acham que os dons foram para o primeiro século, que cessaram com a morte do último apóstolo? Então nós vimos hoje quantas pessoas curadas, quanto dom de maravilha operando na igreja. Nós vimos doenças sem cura, que a medicina já disse que não tinha jeito. Nós vimos o nosso Senhor Jesus curar, para a honra e glória do seu nome. Então nós vimos que os dons é para agora. Os dons é para agora e é urgente. Urge nós trabalharmos com os dons espirituais. Peça os dons espirituais. O próprio apóstolo Paulo disse que era para buscar com diligência os melhores dons. Então já falamos também em lições anteriores, né, que não é que tenha dons melhores, outros piores, não. É para procurar com diligência, buscar com afinco, buscar com muita dedicação os dons espirituais para a edificação da igreja, e você também será edificado. Então nós vimos esses dons trabalhando ao mesmo tempo, muitas vezes, dom de curar e dom de operação de maravilhas, ou dom de operação de milagres. Nós vimos então, como já disse, Moisés diante do Mar Vermelho, ali o dom da fé e o dom de operação de maravilhas também operando juntos. A necessidade desses dons. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. No mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso que, em sua misericórdia e amor, concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de curas, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças.
Então, mesmo que a medicina avance, não adianta o homem querer superar a Deus, porque sabemos que é o próprio Deus que dá condições para que o homem estude, para que o homem descubra. Não é que o homem descobriu que ele vai dizer que ele é mais inteligente que Deus, que é melhor do que Deus, porque antes dele descobrir, Deus já tinha preparado o caminho para que ele descobrisse. Deus já tinha colocado lá à disposição para que o homem descobrisse a cura para algumas enfermidades. Isso Deus faz porque Deus não quer ver o homem doente, Deus não quer ver o homem com enfermidades. Nós vimos que às vezes a gente pode até orar por uma pessoa e a pessoa não ser curada. Aí vai da pessoa também ter fé, ou então ser da vontade soberana de Deus curar aquela pessoa. Nós já vimos casos de pessoas pedir a Deus para ser curada e Deus não curar, né? Deus dizer, não vou curar você, porque se eu curar você, você vai me abandonar, você vai se desviar. Nós vimos o caso do próprio apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne e orou 1, 2, orou 3 vezes e Deus não o curou. Apenas disse para ele, a minha graça te basta. Então, Timóteo também tinha um problema no estômago. E temos outros casos também de pessoas que eram servos de Deus que não foram curados. Mas não é porque não tinham fé, não é porque Deus não quisesse curar. Algum motivo tinha e Deus o sabe. Então, muitas vezes a gente pode orar, em vez de pedir que Deus cure, podemos dizer, Senhor, faça-se a tua vontade na vida dessa pessoa, né? Então, vamos orar para que Deus cure, sim, vamos orar, mas também vamos orar para que Deus faça a sua vontade na vida daquela pessoa. Distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. Tem alguns que usam os dons para benefício próprio, para ganhar dinheiro, para encher a sua igreja, né? Causar aquele tumulto, aglomeração de pessoas e dizer que a sua igreja está cheia, estabelecer um dia para a cura. Os dons são para a edificação da igreja, edificação do crente, não é para alguém se tornar um ícone, não é para alguém ficar famoso com um dom, começar a orar pelas pessoas, as pessoas ficarem curadas, de repente começar a cobrar para orar. Não, eu vou lá, oro por ele, por ela, né? Me dá 1.000, me dá 5.000. Então nós sabemos que não é pelo dinheiro, não é pela fama, é por graça e misericórdia de Deus mesmo. Então estudamos sobre dons de poder, fé, operação de maravilhas e dons de curar. Vimos que dons de curar não é dom de curar, e sim dons de curar, no plural, porque são diversas enfermidades que o nosso Deus cura. Não é uma nem duas, é qualquer enfermidade, inclusive aquelas que a medicina já desenganou. Nós sabemos então que nosso Deus cura qualquer enfermidade dentro da sua soberana vontade. Por isso então, dons de curar, operação de maravilhas ou operação de milagres e fé. Vimos também alguns tipos de fé. Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e de operação de milagres, mas sempre de acordo com a vontade e graça do Senhor. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isto envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor,
façamos uso dos dons de poder para propagar o Evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe ricamente. Estudamos então dons de poder. Fizemos este pequeno resumo. O relógio da Redescoberta da Palavra já está nos mandando parar e o convite fica aberto para que na semana que vem a gente esteja junto para estudar a lição 5, dons de elocução. Jesus, ouvindo que o cego a ele clamava, chamando, perguntou: que queres que eu faça? O cego respondeu: que eu tenha visão. Ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu. Jesus entrou no barco e foi para sua cidade, cidade de Cafarnaum. Souberam que o mestre em sua casa estava e veio uma grande multidão. Trouxeram um paralítico deitado em uma cama, pois tinham muita fé. Jesus o perdoou e muitos duvidavam que ele pudesse fazer o homem andar. E ele